Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana juntos aqui. E hoje o Senhor mandou falar com vocês sobre porteiros. Eu não sei qual é o seu passado, como você foi criado, mas eu fui criado na cidade do interior de Lins, no estado de São Paulo, onde nós tínhamos um clube no qual nós frequentávamos e tinha as pessoas que tomavam conta daquele clube, que zelavam por aquele clube. Eu lembro do seu João, que tomava conta da sede social, eu lembro do senhor Isaú, que tomava conta da sede de campo, e era um espetáculo, porque esses porteiros zelavam, cuidavam daquele ambiente que nós frequentávamos. E hoje cedo, buscando a palavra do Senhor para todos nós, Jesus me levou a um texto que diz que ele precisa pôr porteiros no templo de Deus, na sua casa. Ou seja, Jesus deu uma ordem para o povo dele no passado, que deviam escolher entre o seu povo pessoas que fossem extremamente cuidadosas e competentes para cuidar da obra e do serviço de Deus. Eles tinham que tomar cuidado do templo e da casa de Deus. Isso era no passado, mas hoje também ele tem o mesmo cuidado comigo e com você, porque nós hoje somos templos do Espírito Santo. Nós somos a casa do Deus Altíssimo. O Espírito Santo vive em nós, a essência do próprio Deus, o próprio Deus vive em nós. E da mesma forma, como o Senhor disse que ele precisava ter porteiros para cuidarem das coisas do templo de Deus, nós precisamos hoje também ter alguma coisa que cuide de nós. Porteiros? Sim, vamos ver mais adiante. E o que acontece? O Senhor disse assim, eu quero que essas pessoas, esses porteiros que tomem conta da minha casa, eles devem ser guardiões. Guardiões de 3 situações, guardiões da entrada, guardiões do tesouro e guardiões das câmaras. Ou seja, guardiões da entrada é por onde as pessoas entram, ou tudo tem acesso ao templo de Deus. Ou seja, guardiões que cuidam da entrada, guardiões que cuidam do tesouro. Todo templo de Deus tem o seu maior tesouro, deve ser cuidado. E tem as câmaras, que são os lugares onde essas pessoas convivem, onde o templo de Deus, as pessoas que vivem com Deus, têm os seus momentos de intimidade. O que acontece? A regra principal para esses guardiões do templo era muito simples. Eles tinham que abrir o templo a cada manhã, eles tinham que manter a ordem no templo, manter limpo e manter tudo arrumado. Eles tinham que preparar o local da adoração e eles tinham que ficar 24 horas louvando a Deus para que quem chegasse no templo de Deus encontrasse a graça do Senhor naquele ambiente. Então o que acontece? Hoje em dia nós estamos no meio de uma tão grande nuvem de pessoas, de testemunhos durante o nosso dia, durante a nossa estada aqui nessa terra, que a palavra do Senhor diz que nós nos devemos nos livrar de tudo aquilo que está mal. E a maneira de nos livrarmos de tudo que está mal foi o que o Espírito Santo me disse. Nós precisamos colocar porteiros, ou seja, os porteiros são responsáveis por guardar essas 3 áreas. Áreas das entradas, as áreas do tesouro e as áreas das câmaras. E o Senhor me disse assim, a área da entrada são os olhos, o tesouro é o coração e os guardiões das câmaras têm que cuidar da boca e dos pés. Então, cuidar dos olhos, cuidar do coração, cuidar da boca e cuidar dos pés. Ou seja, mas quem são os responsáveis para ser esses guardiões, para ser esses porteiros do templo do Espírito hoje em dia? São 3. 3 porteiros. O primeiro porteiro são os anjos do Senhor Jesus. O segundo porteiro é o próprio Espírito Santo de Deus. E o terceiro porteiro sou eu e você. Ou seja, a função nossa como implicados nessa situação é cuidar do templo de Deus. Mas as coisas vêm na Bíblia não de uma forma que você tem que interpretá-las, mas sim só ler e entender. E Deus colocou uma sequência, ele falou cuidar das entradas, cuidar do tesouro e cuidar das câmaras. A sequência é lógica. Por quê? A Bíblia diz como entrada o seguinte, a entrada do templo no passado, onde entravam as coisas em nossa vida, onde entram as coisas em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, tudo começa pelos olhos. Tudo começa pelos olhos. Jesus diz, os olhos são a lâmpada e a luz do corpo. Olhos com luz, corpo com luz.
cheio de luz. Olhos sem luz, corpo em trevas. E então, dentro desse princípio, o que acontece? Existe uma luta entre o próprio Senhor Jesus e o anjo de luz que veio à Terra para nos molestar, Satanás, no qual esse Satanás, ele tenta de todas as maneiras colocar trevas nos nossos olhos, para que nós fiquemos com problemas de visão. Por quê? Jesus manda cuidar das entradas. Satanás fala, então vamos sujar a entrada. Qual é a entrada? São os olhos. Ele nos faz míope ou nos faz com outro tipo de doença nos nossos olhos. Por quê? Ele quer que nós, o Satanás, quer que nós chamemos o mal de bem e chamemos o azedo de doce. Ou seja, ele quer fazer com que os nossos olhos, tendo treva, cometamos os adultérios, tanto físico como espiritual, porque esses adultérios vão fazer com que os nossos olhos só vejam as coisas com codícia, com inveja, com ganância, e deixa com que nós ficamos de uma forma louca vendo as coisas. E nessa luta tudo aparece, tudo que está em trevas. A ideia do Senhor Jesus é buscar uma forma de qual nós cuidemos da entrada no nosso templo, através dos nossos olhos. A segunda situação que o Senhor manda ter os porteiros, ou os anjos, ou o Espírito Santo, ou eu e você, ele fala do coração. Porque onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Pois, então, aquilo que não é de valor, se eu tenho uma visão errada, vai estar no meu coração tesouros errados. Ou seja, pelas informações dos olhos, nós vamos adquirir tesouros que vão entrar nos nossos corações. E se esses tesouros forem maus, se a minha visão for mal, esse tesouro também será mau. E a Bíblia deixa muito clara que não dá para tirar boas coisas de quem tem maus tesouros. Ou seja, a boca, ela vai falar, daqui um pouco nós vamos ver, aquilo que está cheio o coração. Ou seja, a sequência, Deus quer que nós cuidemos dos nossos olhos, porque através dos nossos olhos chegam informações ao nosso coração. E esse coração contaminado através de uma má visão, uma visão enferma, uma visão em trevas, deixadas pelo Senhor Jesus para que Satanás faça isso conosco, nós vamos ver as coisas distorcidas. Então, Satanás, nublando os nossos olhos, ele vai fazer com que haja no nosso coração aquilo que nós chamamos raízes de amargura. Ou seja, a pessoa má é uma pessoa que tem problemas no seu coração. E ela tendo raiz de amargura, ela vai não só se machucar, mas vai machucar a muitas outras pessoas. Então, o segundo lugar que o Senhor manda que nós cuidemos é do nosso coração, porque do bom tesouro é que o homem vai falar, e a boca fala tudo aquilo que está cheio no coração. E se estiver cheio de mágoa, cheio de porcaria, com certeza nós vamos ser pessoas más. As câmaras são os quartos, são os locais, como esse quarto, nos quais nós temos intimidade com as pessoas. Então, no templo do Espírito Santo, o que vai acontecer? Na nossa vida, no templo daquela época, as câmaras eram os lugares onde as pessoas se encontravam, buscavam a Deus, onde a graça e a presença do Espírito Santo ficava. Então, o Senhor manda nós cuidarmos das nossas câmaras, porque as pessoas entram nas câmaras através de duas formas. As pessoas conseguem ter intimidade através de duas maneiras. Chegamos na intimidade através pelos pés, andando, indo até aquele lugar, e chegamos pela boca, por aquilo que nós falamos. Então a Bíblia deixa clara que o perigo de você ficar andando por todo e qualquer lugar, por todo e qualquer vento de doutrina, tendo coceira nos ouvidos, ouvindo um monte de coisa, Deus te dá liberdade para você andar por onde você quiser. Mas a partir do momento que você começa a vaguear, não estando buscando as coisas de Deus, Deus fica tão triste que ele vai ter que te punir para te trazer de novo para o caminho dele, para você andar no caminho dele. Então, infelizmente, no meio desse caminho que nós estamos andando, que vai nos levar a essa intimidade com Deus e com as pessoas, se nós estamos andando por caminhos maus, nós vamos encontrar coisas que vão nos fazer tropeçar, situações que vão nos fazer cair. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque para ir para as câmaras, eu vou andando, ou seja, para eu ter uma relação com as pessoas, eu tenho que andar por caminhos que podem ser caminhos de luz, porque os meus olhos orientaram o meu coração e eu pude escolher um caminho bom, e também diz a Bíblia que há caminho para os homens que parecem bons, mas eles levam para a morte. O que significa isso? Significa que nós, tendo os olhos ruins, o coração
com raiz de amargura, com certeza nós vamos tomar atitudes e vamos andar por caminho que não é aquele que o Senhor quer. Então o Senhor vai ter que nos repreender. E a outra coisa é a boca. A boca é interessante, porque a boca ela é a maneira com a qual sai do nosso coração aquilo que está dentro, sai da nossa câmara íntima, do nosso coração de adoração com o Senhor, aquilo que tem dentro. Se você é uma pessoa que está junto com o Senhor Jesus, se você andou pelo caminho dele, a sua boca vai falar coisas boas, coisas que só edificam, coisas que fazem com que a graça do Senhor atinja todas as pessoas. Eu acho que o maior elogio que uma pessoa pode ter na vida é falar, nossa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, porque quando você chega, a gente sente a graça saindo de você. Em contrapartida, existem aquelas pessoas que são os artistas, os falsos, que têm no coração coisas ruins, raízes de amargura, querem ainda falar coisas boas e o Senhor chama essas pessoas de víbora. Ele fala, raças de víboras. Vocês são más, têm os corações maus, os olhos seus estão em trevas e vocês gostam e amam de falar com a boca, não aquilo que está no coração de vocês. Vocês são falsos e hipócritas. Jesus não era fraquinho, não, ele batia firme. E ele diz assim, que nós devemos falar aquilo que edifica, cuidar daquilo que é bom, porque se a minha boca for gerar uma intimidade e eu for uma pessoa má, eu vou só atrair a mim pessoas com o meu mesmo falar, com o meu mesmo pensar. Porque tudo vai sair pela boca, aquilo por onde eu andei, e que estava dentro do meu coração e que entrou na minha vida no tempo do Espírito Santo pelos meus olhos. Por isso que o Senhor necessita de porteiros para os meus olhos, precisa de porteiros para o meu coração, precisa de porteiros para o meu e o teu pés e para as tuas bocas. Então, quem são os responsáveis? Como nós vimos, a palavra deixa claro. Para cuidar das entradas do tesouro e das câmaras, nós temos dois tipos de porteiro. Os porteiros espirituais e o porteiro físico. Porteiro espiritual, quem são? Os anjos e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai te convencer, a mim e a você, da justiça, do juízo, do pecado, é aquele que vai fazer nos andar no caminho da verdade, é aquele que vai falar conosco a respeito da palavra de Deus, vai abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Toda vez que você não está em verdade, você não está sendo guiado por esse porteiro. E os outros porteiros que o Senhor usa para cuidar das entradas, cuidar do tesouro e cuidar das câmaras, são os anjos, porque os anjos são responsáveis de Deus, que ao mando de Jesus eles vêm até nós para nos cuidar. A palavra diz, ele acampa ao nosso derredor porque ele guarda os nossos caminhos. Se você está andando num caminho errado, Deus ainda tem misericórdia de você e põe os anjos dele. Por mais que nós estejamos andando em caminhos errados, os anjos do Senhor estão às nossas voltas, que quando nós vamos tropeçar, a palavra diz que ele, mesmo se a gente for tropeçar, eles vão nos cuidar. A palavra do Senhor diz que os anjos de Deus, eles fecham as bocas dos leões. Se tem alguma pessoa falando mal de nós, querendo a nossa a nossa queda, os anjos do Senhor fecham as bocas dos leões. Os anjos do Senhor, eles lutam comigo e com você para fazer com que nós entendamos e sejamos pessoas diferentes. Ou seja, são muitas vezes os anjos nos tocam. E a outra coisa que nós temos que entender, que o Espírito Santo e os anjos do Senhor fazem nas nossas vidas, a parte carnal, quem tem que fazer somos eu e você. E o Senhor deixa bem claro que nós temos que ser responsáveis pelas entradas do nosso corpo, temos que ser responsáveis pelo nosso coração, temos que ser responsáveis pelas nossas câmaras. E ele diz assim, guarda o teu coração, guarda as entradas, guarda a tua vida com toda a responsabilidade. Não deixe que ninguém cuide para você. Eu entrego nas mãos de Deus o meu coração. Não, o coração você tem que cuidar, porque o coração vai ser tocado através do Espírito Santo e vai ser tocado pelos olhos. Então, se você não cuidar do seu coração, não cuidar dos seus olhos, o que vai acontecer? Você vai dançar. E aí você vai ter que aprender, primeiro, a clamar a Deus para que o Senhor abra os teus olhos. Não deixe que você seja uma pessoa míope, porque se você tiver um olho ruim, você só vai ver coisas ruins. Você vai ser levado automaticamente a ver coisas ruins. A palavra do Senhor diz que para cuidar dos nossos olhos, você tem que ir para o céu e comprar colírio de Jesus, que os colírios de Jesus purificam os nossos olhos. Quanto às nossas bocas, a palavra do Senhor diz que nós devemos colocar mordaças na nossa boca para não pecar. E contra os olhos e contra
essa situação quanto às nossas mãos, quanto aos nossos pés, que andam por maus caminhos, o Senhor Jesus é muito radical. Ele fala, se você tiver algum problema, arranca teu olho e corta tua mão, mas não peque. Ou seja, nós temos que tomar cuidado das entradas do tesouro e das câmaras, de aquilo que nos toca, aquilo que cabe a mim e a você, o Espírito Santo não vai fazer. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, vai te dar o discernimento. Mas se você for uma pessoa que não quer ouvir o Senhor Jesus, não aceita os toques dos anjos de Deus, o que vai acontecer? Você vai ser responsável. Então não vai ter outra situação. E se você não está conseguindo tudo isso, você tem que falar, Senhor, ponha limites nos meus pés para que eu não mande por maus caminhos. O Senhor Jesus está pronto para nos guiar, está pronto para vender o colírio, está pronto para nos enviar os seus anjos para falar conosco, nos tocar, de colocar o Espírito Santo em nós, no nosso templo, mas nós devemos aprender com todo o amor do mundo a sermos pessoas que entendem que os porteiros, o Espírito Santo e os anjos do Senhor farão tudo aquilo para que nós, através do céu, consigamos aqui na terra sermos bons porteiros e bons mordomos do nosso corpo, aquilo que Ele deu. Porque se Ele quer morar conosco e nos faz templo do Espírito Santo, templo do Deus vivo, morada de Jesus, Ele vai querer também que os porteiros desse templo façam o seu trabalho, porque Ele tem a nós como a menina dos seus olhos, e Ele diz, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Então, aprendendo isso, nós vamos ter que nos preservar, cuidar dos nossos olhos, cuidar do nosso coração, cuidar por onde andamos e cuidar da nossa boca. Desafortunadamente, a crucificação de Jesus fala um pouco disso. Ele teve as mãos e os pés pregados, para não pegar aquilo que ele não deveria pegar, para não andar por onde ele não deveria andar, recebeu uma coroa de espinhos para matar todo o orgulho e fechar toda a boca do egoísmo e da arrogância, e morreu falando, Senhor, a ti entrego o meu espírito, porque ele sabia que ele ia morrer por mim e por você, para nos dar força, para servir de exemplo e para também deixar os seus anjos, o seu espírito, para fazermos de mim e de você melhores pessoas. Eu peço a Deus que você entenda essa palavra, cuide das suas entradas, cuide do seu coração e cuide muito das suas câmaras de intimidade com as pessoas e com Jesus. Deus te abençoe, se gostou dá um like, mas o mais importante, passa para frente, que tem muita gente que não está cuidando da casa do Senhor. Deus te abençoe.